Bom, pessoal, vamos dar então continuidade, entendemos aqui que é o fator de espalhamento atômico, de onde ele vem, né? Então, a gente está somando, como a gente está somando todos os iátomos da célula unitária, as contribuições que cada um dão para uma onda espalhada pelo plano HKL, ele é aí um dos principais aí determinantes, né, da intensidade que a gente vai ver para uma certa reflexão, né, para a reflexão referente ao plano HKL. Né? Se estiver na condição cinemática, essa relação vai ser tão forte, né, uma relação de proporcionalidade que nem a gente vem aqui, para quando esse plano HKL estiver na condição de Bragg. Isso é importante. Né? Então, vamos aplicar isso aqui para ficar um pouco menos abstrato. Né? Quem já viu raio-x já viu um pouco como essa aplicação é feita, só que a gente vai dar um enfoque aqui mais de microscopia de transmissão. Né? Então, vamos começar com a estrutura mais simples possível, a cúbica simples. Né? A base aqui é um átomo na posição 000. Então, está aqui a nossa equação do fator de estrutura. Se a gente jogar, então, aqui esse nosso único átomo, né? Então eu vou ter o fator de espalhamento desse átomo A, né? Então eu tenho uma soma de uma soma, na verdade, é um termo só, né? Porque eu só tenho um átomo. Então dá F de A vezes E elevado a 2πi. Aí aqui então eu jogo a posição, as coordenadas fracionárias desse átomo. 0, dá 0 mais 0 mais 0, dá E elevado a 0, que dá 1. Ou seja, o FHKL, para qualquer HKL que eu jogar aqui, né? Qualquer coisa vezes 0 dá 0, qualquer coisa vezes 0 dá 0, qualquer coisa vezes 0 dá 0. A soma desses três zeros dá 0, esse exponencial aqui dá E elevado a 0, 1, para qualquer HKL. Ou seja, qualquer HKL vai ter o fator de espalhamento igual ao fator de espalhamento do átomo A. Né? Ou seja, faz sentido, né? Eu tenho um átomo só na célula unitária, qualquer direção aí que eu analisar, ele vai ter esse fator de espalhamento aí desse átomo, desse único átomo aí, né? Como ele está na posição 000, pela nossa equação do fator de estrutura, a gente chega nessa resposta aqui. Né? Então, para qualquer HKL, ele vai exibir aí essa intensidade aí. Né? Ou seja, todos os pontos da rede recíproca vão difratar com intensidade parecidas, se eles estiverem na condição de Bragg. Né? Isso aqui, lembrando, é se eles estiverem na condição de Bragg. Então, como que vai ser um padrão dessa estrutura, um padrão de fração de elétrons dessa estrutura cúbica simples? Então, vamos lá, se a gente olhar, vamos alinhar, então a gente vai estar sujeito, né, como a gente viu anteriormente, à orientação que eu estou olhando esse cristal, porque é por causa do que vai estar ou não vai estar na condição de Bragg. Então, vamos alinhar o nosso cristal no eixo de zona 100. Né? Ele é cúbico, então isso seria equivalente a alinhar ele na direção 010 ou 001. Então, quando a gente alinha o cristal nessa direção, do que a gente viu na aula passada, a gente está na direção perpendicular à direção que a gente está vendo. Então, todos os planos, né, os pontos da rede recíproca que dão produto escalar zero com isso aqui, né, com 100. Então, com isso, a gente consegue saber, logo de cara, quais reflexões a gente vai ver nesse eixo de zona. Né? São as que dão. Né? Então, aqui são planos, né? Cada reflexão aqui é referente a um plano, né? Um ponto da rede recíproca. Eles têm que dar produto escalar zero com a direção que eu estou alinhado. Então, vocês podem ver que, na verdade, aqui que eu preenchi aqui como eu fiz a indexação aqui, na verdade, seria com o cristal alinhado na direção 001, não na 100. Né, que para o cúbico elas são equivalentes, mas para a gente ser rigoroso aí na nossa indexação, teria que estar produto escalar zero. Isso aqui, na verdade, seria o eixo de zona 001. Né? E aí, então, parte do exercício também que vocês fizeram na aula passada era a ideia de determinar, então, qual que vai estar onde. Né? Na verdade, a gente conseguiria construir esse padrão aqui manualmente. Antes de eu olhar ele experimentalmente, eu já poderia saber que ele é assim. Como que eu faria isso? Construindo a rede recíproca nessa direção aqui, né? Para esse plano aqui com essa característica. Então, eu sei que são essas reflexões que tem que estar aqui, que tem que dar produto escalar zero, e aí eu organizo elas de acordo com aquelas equações lá do espaçamento interplanar. Lembrando que
o G aqui, né, que é o ponto da rede recíproca, o tamanho dele é proporcional a 1 sobre D, né? Então, se eu sei A e eu sei HKL, eu consigo achar o 1 sobre D, né? E eu também sei o ângulo entre qualquer uma delas, né? Se eu estou pensando num plano H1K1L1 e num plano H2K2L2, eu sei qual que é o ângulo entre os dois, né? É só usar aquela ideia de cosseno entre dois vetores lá, a gente consegue tirar. Então eu consigo montar esse padrão. Ele tem que ter essa forma especificamente, não tem outra forma que ele pode ter. Porque o ângulo, se a gente usar essas equações, eu sei que o ângulo entre o plano 100 e o 110 num cúbico tem que dar 45 graus. O ângulo entre o plano 100 e o menos 110, ele tem que dar 90 mais 45, 135 graus. Tá? É fixo, não tem como eu mudar. Eu sei que se aqui eu chamo essa distância de 1, essa distância aqui tem que ser raiz de 2. Tá? Então, se aqui é A, isso daqui é A raiz de 2. Tá? É fixo dessas relações aqui. Então, esse padrão só pode ter essa cara. Tá? Ele é totalmente determinado. Né? Então, o meu padrão 100, eu conseguiria desenhar ele assim. Tá? Eu posso usar um programa, um software, para simular esse padrão para mim, mas o simples é bom a gente saber fazer, né? Para a gente entender de fato o que está acontecendo aqui. Então, esse aqui é o mais simples de todos que dá para a gente desenhar. Tá? Na verdade, todos do cúbico simples são fáceis da gente desenhar, né? Antes de eu passar para mostrar para outros, eu queria só fazer um comentário. Então, os meus pontos da rede recíproca se estendem infinitamente, mas experimentalmente eu vou ver alguma coisa assim, que eu vou ver esses pontos mais intensos aqui dentro caindo a intensidade na medida que eu aumento 2θ, né? Então, lembrando que andando para fora aqui eu estou aumentando 2θ, né? Cada um aqui é 1 sobre D, mas eu associo um 2θ aqui, né? Na verdade, isso aqui a gente pode medir aqui, fazer a calibração, né? Eu posso colocar aqui uma escala em termos de 2θ, né? Cada ponto aqui é a difração em um certo ângulo. Então, percebe que a intensidade vai caindo. Por que essa intensidade cai na medida que a gente aumenta o 2θ? O que vocês acham? Se a gente se lembrar das coisas que a gente viu lá atrás, tem dois motivos. Um primeiro é aquela questão do fator de estrutura. Quanto maior o ângulo, menor o fator de estrutura, né? Então, menor a intensidade difratada naquele ângulo. Só que a gente está aqui em ângulos pequenos, né? Então, a gente tende a assumir na microscopia eletrônica de transmissão que desculpa, o fator de estrutura ele é relativamente constante com o ângulo, tá? Porque esses ângulos aqui são pequenos, a diferença de ângulo. É bem diferente do raio-x, que esse fator de estrutura já vai mudar muito, de 20 para 40 para 60 graus. Tá? Só que o que está acontecendo? Se a gente lembrar a nossa geometria da difração, que a gente discutiu no fim da aula passada, se a gente está exatamente alinhado na condição 100 ou 001, qual desses planos aqui está na condição de Bragg? Vocês devem lembrar que nenhum está na condição de Bragg. Né? Todos estão próximos. Quanto mais próximo ali do meu spot direto, né, mais perto da condição de Bragg ele vai estar, ou seja, menor o erro de excitação. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, essa queda de intensidade, é por conta do erro de excitação estar aumentando. Então, na medida que a gente vai movendo cada vez mais longe, o erro de excitação, ou seja, o quão perto, o quão longe está da condição de Bragg, vai aumentando, até que tem uma região que a gente não vê nada, que é a região aqui que a esfera de Ewald está passando mais longe, né, bem longe ali do ponto da rede recíproca, então a gente não vê essa intensidade lá, tá? A gente vai ver no fim dessa aula, na verdade era para ser uma terceira aula, só que questão de tempo eu vou deixar ela anexa a essa aula, que na verdade, por conta da geometria da amostra, isso aqui não é um ponto, é uma vareta, é um cilindro, tá? Não um cilindro, mas ele é mais comprido em uma direção do que na outra, então isso aqui não é exatamente um ponto. A gente vai ver sobre isso, por isso que essa esfera de Ewald corta todos esses aqui. E os outros padrões, então? E os outros eixos? Esse aqui é o 001. Agora, se eu pegar esse cristal e girar ele,
eu estou girando, né, a rede recíproca do cristal. Então pensa que a gente, de novo, aquela ideia que a gente discutiu no final do passado, estou mantendo a esfera de Ewald exatamente nessa posição. Vamos supor aqui que eu giro esse cristal 45 graus. Se eu girar ele 45 graus nessa direção aqui, se eu girar ele 45 graus nessa direção aqui, o que vai acontecer? A minha esfera, né, seria o equivalente a eu né, eu vou girar aqui a esfera de Ewald para ficar claro, mas na prática o que a gente está fazendo é girando o cristal, né? Mas seria o equivalente a agora meu feixe incidente está incidindo nessa direção aqui. Se eu pensar que isso aqui é o cubo, se esse aqui é a direção 001, foi muito zero aqui, né? 001, se isso aqui é a direção 001, e vamos supor que essa aqui é a direção 010, essa direção aqui é a direção 011, né? Então, se eu pego esse cristal e giro 45 graus nessa direção, agora eu vou estar no eixo de zona 001, né? Ou 0, 1 menos 1, no cúbico eles são equivalentes, se não fosse cúbico pode ser que não seja equivalente. E aí agora a minha esfera de Ewald vai estar cortando ele de uma forma diferente, né? Bidimensionalmente já dá para ver que vai ser diferente, ó, essa reflexão aqui não vai estar presente, essa reflexão aqui vai estar presente. Tridimensionalmente vai mudar mais ainda, né? Lembrando que isso aqui é tridimensional. Então o que vai acontecer? Meu padrão vai ser diferente, né? Agora de novo eu tenho que aplicar aquela ideia que o VW vezes HKL tem que dar zero. Então vamos supor aqui que eu cheguei no 1, 0, tem que dar produto escalar zero, tá? Então é esse caso aqui. Na verdade, eu também, se a gente quisesse ser preciso, eu não estou aqui no 1, 0, 0. Eu estou no 1, 0, 1. Né? Então, repara que vai dar produto escalar zero com qualquer reflexão que está aqui. E, de novo, usando aquelas relações lá, tudo tem que bater. Né? Essa reflexão aqui, ela vai ser... se isso aqui é A, isso aqui é A raiz de 2. Né? Aqui também vai dar... Todas as relações aqui tem que cumprir. Isso aqui vai ter que ser A raiz de 3. Estou falando esses valores aí, porque é resultado dessa equação aqui, né? Então, tudo isso tem que manter. Os ângulos também tem que manter. Ó, esse ângulo aqui tem que dar 90 graus, porque é o ângulo entre o 010 e o menos 101, tá? Esse ângulo aqui tem que dar 36 graus, que é o ângulo entre o menos 101 e o menos 111, e por aí vai, tá? Qualquer um aqui é definido por conta dessas relações. Então, de novo, eu até posso usar um software para simular qual que seria esse padrão para mim, mas não é nem um pouco trabalho de, assim, é um pouco trabalhoso, mas não é difícil a gente desenhar esse padrão aqui na mão, né? E de novo, repara que esse padrão tem a característica do cúbico simples. Qual que é a característica do cúbico simples? FHKL é igual a F de A para qualquer HKL, ou seja, qualquer plano vai difratar com uma intensidade parecida se ele estiver na condição de Bragg. Se ele estiver na condição de Bragg, né? Por que então a intensidade está mudando aqui? Porque nenhum aqui está na condição de Bragg, a ideia da esfera de Ewald, né? Então, quanto mais perto da condição de Bragg, mais intenso. Se a gente rotacionar esse cristal um pouquinho perto desse eixo de zona, então ao invés de a gente girar ele 45 graus, a gente gira ele só um pouquinho. O que vocês acham que vai acontecer? Pensa um pouco nisso. Pensa na esfera de Ewald, tá? Lembra, olha aquele imagem que eu coloquei no fim da aula passada, tá? Então, a orientação do meu cristal é extremamente importante no que eu vou ver do meu padrão de difração. E no eixo de zona 1, agora, aí eu vou ver outra coisa. De novo, segue essa relação. De novo, todos os ângulos e distâncias têm que bater. Tá? Vai ser alguma coisa mais ou menos assim que eu vou ver para o cúbico simples. Tá? Lembrando, aqui o 102, tá? Qualquer direção vai ter um padrão característico que eu vou conseguir manter. Eu vou ter que manter todas essas relações que eu vi. Tá? Para todos eles, aqui eu estou mostrando só a região dos Zous, aqui eu também estou mostrando só a região dos Zous, mas se eu diminuir o aumento, que é o que a gente chama de constante de câmera, eu já explico o que é essa constante de câmera,
a gente vai começar a ver também. Aqui provavelmente é a false. Provavelmente não, para o cúbico simples tem que ser a false. Aqui é a source e por aí vai. Tá? Então o que é essa constante de câmera? Constante de câmera é para o modo de fração a mesma coisa que o aumento no modo imagem. Só que por que chama constante de câmera? Que a ideia é a seguinte: se aqui está a nossa amostra, a gente pensar nos feixes que estão sendo difratados por essa amostra, então vamos pensar que é o feixe direto, né, ou não difratado, e aqui é um feixe difratado numa certa direção. Então ele mudou de direção. O que é o aumento do padrão de difração é a gente está olhando o padrão de difração. Se eu colocar o meu detector aqui, ou seja, perto da minha amostra, então vamos supor que aqui eu estou colocando ele a uma distância de 100 milímetros. Eu vou ver o padrão com um aumento pequeno, né? Então, eu vou ver os pontos aqui muito pertinho um do outro. Agora, se eu pegar esse anteparo aqui, meu CCD, ou minha tela de fósforo, e colocar aqui numa distância de 1 metro, eu vou ver esses pontos aqui 10 vezes mais espaçados, né? Porque isso aqui é uma reta, isso aqui é uma reta. Isso aqui é a distância A, que é 10 vezes A, a semelhança de triângulos, né? Então, a constante de câmera é isso. Vocês vão ver no microscópio, quando vocês estiverem trabalhando no modo de fração, que é uma distância. É como se fosse a distância da amostra para a tela de fósforo. Tá? Só que assim, na prática, a gente não consegue mover a tela de fósforo, a gente não move o microscópio. O que a gente tem aqui é um sistema de lentes que atua, né, de forma a mudar essa distância aqui virtualmente. Então isso que é a constante de câmera, é igual ao aumento do modo imagem, só que é o aumento que a gente dá no padrão de difração. E se o microscópio estiver calibrado, né, se a gente aumenta em 10 a constante de câmera, a gente aumenta em 10 a distância aqui entre os pontos por causa dessa relação linear aqui. Tá? Até esse é o jeito que a gente faz a calibração do meu microscópio. Então vamos supor, se eu, do modo de fração, se eu pego aqui um cristal conhecido, então eu vou lá e eu quero usar, por exemplo, o polônio alfa de padrão. Então eu busco na literatura, eu sei que essa distância aqui tem que valer exatamente o parâmetro de rede do polônio alfa. Não sei qual que é, vou chutar aqui 2,8 angstrom. Estou chutando, tá? Não sei se é isso ou não. Então eu sei que essa distância aqui tem que valer 2,8 angstrom. Então como que eu posso fazer essa calibração? Bom, eu posso ir lá e determinar aqui na imagem, né, como se fosse uma barrinha de escala, e ver essa distância aqui e associar uma distância de 2,8 angstrom. Lembrando que a gente está aqui no espaço recíproco, né? Então, cada distância é proporcional ao inverso disso. Então, se isso aqui é referente a 2,8 angstrom, na verdade eu tenho que fazer a minha escala como sendo essa distância aqui equivale a 1 sobre 2,8 angstrom, né? Percebe que o erro é meio grande, porque essa distância é pequena. Então, pelas regras lá que a gente viu, se daqui até aqui é 2,8 angstrom, aqui é 2 vezes essa distância. Então, aqui é 2 vezes 1, 2,8 angstrom. Então, na verdade, a melhor coisa para a gente fazer essa calibração seria a gente pegar aqui uma distância bem grande, que aí tem bastante pontos, meço, ficou torto, não dá para entender. Meço essa distância aqui em linha reta, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu posso tirei um padrão aqui numa certa constante de câmera, medida é o 14, então, se essa distância lá é 2,8 angstrom, 14 dividido por 2,8 angstrom, e posso fazer minha barrinha de escala. Então, vamos supor, eu coloco lá minha barrinha de escala, isso daqui é equivalente a, sei lá, 0, né, vírgula alguma coisa, angstrom a menos 1. Tá? Então seria assim que eu faço a barrinha de escala. E aí se eu pego um novo cristal, agora que eu quero saber qual que é o DHKL, né, que é o que eu vou fazer nos meus padrões aí, eu simplesmente uso a minha barrinha de escala calibrada e vou lá e meço. Bom, então, se essa aqui é a minha barrinha de escala, essa reflexão aqui é, vamos supor, para um outro cristal agora, tá? Não para esse. Então, vou, por exemplo, pegar esse... Imagina que isso aqui é um outro cristal que não é o polônio alfa. Uso aquela calibração para a mesma constante de câmera.
Bom, consigo medir isso aqui agora, é 4 angstrom, por exemplo, vamos supor. Isso daqui agora é 3 angstrom. Esse ângulo aqui é 70 graus, por exemplo, tá? Não é, dá pra ver que é 90, mas vamos supor, 70 graus. E aí eu vou usar essas informações aqui para indexar o meu padrão. Eu vou fazer isso mais para frente, tá? Só queria dar uma clarificada aí para vocês, colocando essa informação aí agora, beleza?